Capítulo 51. Perda. Irving se levantou do chão. Sua tez estava pálida e um pouco de sangue saía de sua boca. O golpe anterior o havia ferido internamente. Kevin não perdeu tempo enquanto avançava em sua direção, mas sua velocidade era menor do que antes. Aparentemente, a técnica havia diminuído seus movimentos em troca de grande força e defesa. Irving se esquivou do ataque e balançou incansavelmente, o chicote de água em suas mãos. O chicote colidiu várias vezes com a pele de Kevin, deixando marcas profundas e algumas rachaduras. Kevin não pareceu se importar e continuou a perseguir o mago em retirada. A tática de bater e correr de Irving parecia funcionar, já que as rachaduras continuavam se acumulando no corpo de Kevin, mas então Kevin jogou seu martelo em direção ao mago. O martelo pesado voou a uma velocidade insana e quase atingiu Irving, que se esquivou no último momento. No entanto, quando o martelo atingiu o solo, um grande tremor foi criado, desequilibrando a postura de Irving e impedindo sua fuga. Kevin aproveitou a chance para se aproximar de Irving e desferir um golpe massivo, mas o chicote do mago se transformou novamente em um escudo que bloqueou o golpe. Irving foi mais uma vez arremessado para longe. Desta vez demorou mais para se levantar. A segunda onda de ferimentos internos o enfraqueceu completamente. Quando conseguiu se levantar, viu-se olhando para a figura gigante de Kevin à sua frente, que já havia levantado a mão para atacar. Você perdeu, Irving. Seu punho desceu e estava prestes a atingir o mago quando um raio atingiu Kevin bem no centro do peito. Kevin foi lançado voando e quando ele atingiu o chão, seu corpo voltou à sua aparência original. Sua técnica havia expirado. Uma teia negra de clarão queimado que soltava fumaça constituía a ferida em seu peito. Kevin tossiu e tentou se levantar, mas parecia não haver mais forças em seu corpo quando ele apontou com os braços para o chão apenas para cair novamente sobre ele. Irving relaxou e sentou-se, casualmente, então olhou para trás e gritou com raiva. Você demorou a porra do seu tempo. Eu quase fui embora para sempre. Um homem alto vestido com grandes túnicas verdes apareceu de um buraco na montanha. Sua pele estava pálida e algumas gotas de suor estavam em sua testa, mas ele sorria feliz apesar de tudo. Sinto muito, Lord Irving, como você sabe, ainda levo muito tempo para lançar este feitiço. O homem alto aproximou-se de Irving e entregou-lhe uma garrafa com um líquido branco. Irving pegou e bebeu diretamente, um pouco de cor voltou às suas bochechas pálidas. TSK, pensar que a família te valoriza tanto porque seu atributo é do elemento trovão. É uma pena que eles só te deram aquele feitiço lento. Irving balançou a cabeça, mas sua atenção estava em Kevin ainda lutando para se levantar. Julian, não se preocupe com ele, a técnica que ele usou anteriormente o deixou exausto, então ele não é mais uma ameaça. Ele fechou os olhos por um breve momento e depois falou novamente. Meus ferimentos são muito graves, não posso mais ajudar nesta luta. A próxima fase da missão depende de você. Julian fez uma reverência e fechou os olhos para se concentrar. Enquanto isso, na caravana, o grupo de cultivadores estava criando caos dentro das linhas de defesa da escolta. Noah estava se movendo entre o topo da carruagem e a luta abaixo dele tentando inclinar a balança da batalha, mas estava tendo resultados ruins. Os soldados ficaram desconfiados dele quando ele matou um deles e optou por retardar sua ofensiva para limitar suas perdas. Afinal, eles tinham um número maior de cultivadores, então uma luta prolongada os beneficiaria mais. Noah não conseguiu encontrar nenhuma oportunidade válida para aumentar sua chance de ganhar. Então Kevin se transformou e lutou em pé de igualdade com o Mago da Água, levantando o moral de seus soldados que lutaram com mais fervor. No entanto, o humor de Noah tornou-se sombrio. Podemos vencer esta batalha, mas nunca chegaremos à mansão. Se estas são as tropas que eles podem enviar em missão, quantos mais estarão defendendo o tesouro? Em sua mente, ele entendeu que eles calcularam mal a força de Tobias Lansai. Fui muito precipitado, nunca deveria ter aceitado esta missão. Meu poder é igual ao desses cultivadores e eles estão sendo usados como peões. Agora estou preso aqui para torcer para que Kevin vença sua luta e nos ajude. Um pouco de frustração estava crescendo dentro de Noah devido à situação em que ele se encontrava e ele não podia deixar de se culpar por sua imprudência. Não adianta segurar então. De sua posição no topo da carruagem, Noah cortou ar na direção dos soldados inimigos. 14 golpes de vento dispararam na direção dos cultivadores, um para cada um deles. Os cultivadores foram forçados a
bloquear ou desviar dos golpes e não conseguiram se concentrar momentaneamente nos homens ao seu redor. Alguns dos soldados de Kevin conseguiram tirar proveito dessa situação e feriram os cultivadores inimigos fazendo-os recuar. Um deles ultrapassou os homens de Kevin e foi direto para a carruagem de Basil. Noah saltou da carruagem e colidiu com a espada do homem bloqueando seu avanço. Mais de 10 colisões aconteceram na batalha enquanto Noah e o soldado não seguravam nada em seus ataques. Os pontos de acupuntura de Noah estavam recarregando seu corpo de respiração a uma velocidade muito maior do que a normal, já que em Tuoboia Cliff a concentração de respiração era maior. Então ele poderia continuar lutando com força total mesmo após sua demonstração anterior de poder. O espadachim e o garoto continuaram lutando fazendo sons metálicos reverberarem no campo de batalha. Então um estrondo irrompeu do céu e um raio caiu sobre a carruagem onde Basílio estava hospedado. O trovão foi enorme e explodiu diretamente a carruagem. Uma onda de choque então se espalhou da área de impacto do feitiço, enviando tudo de seu centro para longe. Noah estava muito perto da carruagem e foi dominado pela onda de choque que o lançou além da estrada estreita e sobre o penhasco. Noah não pôde evitar cair no desfiladeiro. Capítulo 52 a 52. Queda. Noah estava caindo em alta velocidade em direção ao fundo nebuloso do desfiladeiro. A pressão em seu rosto estava se tornando impossível de suportar mesmo com um corpo de nível 2, era inútil dizer o que aconteceria se ele caísse no chão com essa velocidade. Noah amaldiçoou em sua mente e tentou empurrar seus sabres na parede rochosa do cânion, mas as rochas eram incrivelmente duras e apenas a ponta de suas lâminas conseguiu perfurar sua superfície. 2 trilhas retas foram deixadas na parede enquanto Noah continuava caindo e segurava suas armas. Sua velocidade estava diminuindo lentamente, mas então as rochas ao longo da parede ficaram ainda mais duras e seus sabres saíram do sulco que criaram. A velocidade de queda de Noah aumentou novamente e não importa quantas vezes ele tentasse, seus sabres não conseguiam mais perfurar as rochas. Ele olhou para baixo e viu uma pequena cavidade algumas centenas de metros abaixo em seu lado esquerdo. Ele fortaleceu sua determinação e embainhou seus sabres. Então pressionou suas mãos e pés na parede. As rochas juntamente com sua velocidade picaram rapidamente sua pele, mas Noah esperou o melhor momento para agir. Quando a cavidade estava na distância certa, ele empurrou a parede para o lado esquerdo. Noah caiu diagonalmente e se agachou no ar para reduzir sua superfície, colocando a cabeça entre as pernas para protegê-la. Seu corpo se chocou contra a parede interna da cavidade e sons de rachaduras vieram dela, mas quando ele tocou o chão, escorregou novamente em direção ao desfiladeiro. Suas pernas e seu braço esquerdo não respondiam, então ele atirou a mão direita em direção ao borda da cavidade. Noah sentiu uma pressão extrema em seu ombro direito, mas nunca permitiu que sua mão perdesse o controle. Ele suportou a dor que estava sentindo até que a pressão desaparecesse. Ele abriu os olhos e se viu pendurado na borda do buraco com os outros membros balançando impotente em direção ao fundo do desfiladeiro. Noah puxou com o braço direito e se levantou no buraco. Então ele mordeu o chão com força e moveu o braço mais fundo na cavidade arrastando seu corpo no processo. Seus dentes não perfuravam as rochas, mas podiam servir de apoio para as mãos pelo tempo necessário para que sua mão encontrasse um cabo mais fundo no buraco. Depois de repetir esse processo algumas vezes, o corpo de Noah estava totalmente deitado no chão da cavidade. Eu estou vivo. Esse foi seu primeiro pensamento quando conseguiu parar a queda. Ele usou sua força restante para verificar um lugar em sua cintura sob suas roupas e sorriu um pouco quando tirou um anel de prata dela. Ele relaxou ao ver o anel e desmaiou após um último pensamento. Eu posso sobreviver. Noah foi acordado no dia seguinte por uma onda de dor vindo de seu corpo. Ele olhou ao seu redor e lembrou-se dos acontecimentos da batalha. Não sei se teria sido pior ficar lá. Basil provavelmente está morto, então o meu destino deveria ter sido o mesmo se eu permanecesse na batalha. Ele lentamente moveu sua mão em direção ao anel de prata em seu lado e usou em seu indicador. Uma sensação fria atingiu a pele arranhada em sua palma. Um pedaço de carne seca apareceu na frente dele e Noah comeu apressadamente. Desde que obteve o anel espacial, ele começou a acumular provisões e itens úteis dentro dele como preparação para sua viagem em direção à academia. Enquanto comia, olhou ao redor da cavidade e verificou a condição de seu corpo. A cavidade tinha apenas 2 metros quadrados de largura e 1 de altura. Noah deitado nela ocupava quase todo o seu espaço.
Felizmente não era menor do que isso ou não sei se poderia ter se entrado nessa velocidade. Então ele se concentrou em seu corpo. Minhas pernas estão quebradas, assim como meu braço esquerdo. A pele de minhas mãos e pés está esfolada. Meu ombro direito está prestes a ser deslocado e tenho certeza de que algumas de minhas costelas estão quebradas. Ele olhou para fora do buraco e viu apenas uma leve névoa pairando no desfiladeiro. Adicionando o fato de que estou dentro de um lugar que uma família nobre de tamanho médio não poderia reivindicar, eu diria que provavelmente estou morto. Ele pensou novamente no trovão que destruiu a carruagem de Basil e sorriu um pouco. Bem, provavelmente morto é melhor do que morto, com certeza. Eu me pergunto por que o mestre me permitiu ir nesta missão suicida. Ele pensou um pouco, mas depois balançou a cabeça. Não, se ele soubesse tudo sobre a situação, ele certamente teria me parado. No entanto, quem poderia ter o poder de propositalmente mantê-lo no escuro apenas para me enviar para lá? O rosto de seu pai apareceu em sua mente, mas ele jogou o pensamento fora. Vou pensar nisso depois, afinal mesmo que fosse ele eu não posso fazer nada senão minha mãe não estaria sofrendo ainda. Noah lentamente se endireitou, apoiando-se na parede e olhou para seus ferimentos. Preciso me recuperar antes de pensar em como sair daqui. A concentração de respiração aqui embaixo parece ainda maior do que na superfície, então devo me curar mais rápido, mas ainda devo fazer algo para acelerar o processo. 3 armas apareceram ao seu lado enquanto ele rasgava suas roupas para fazer algumas cordas. Ele endireitou seus membros quebrados e usou as armas de seu anel espacial como talas e os amarrou. Então apareceu outro pedaço de carne seca e ele comeu devagar. Depois fechou os olhos e se concentrou no respiro dentro dele para priorizar o processo de cura e não o de alimentação. Os dias se passaram com Noah deitado no chão, imóvel, esperando que seus ferimentos sarassem. Às vezes ele abria os olhos para comer e beber ou para mudar a posição das talas, mas a maior parte do tempo era gasto direcionando a respiração em suas feridas. Foi apenas 2 semanas depois que ele foi capaz de se mover novamente. Capítulo 53 a 53. Cobras. Noah desfez suas talas e colocou tudo de volta no anel espacial. Ele deitou no chão para esticar os membros e testar a recuperação e ficou feliz com os resultados. Estou quase de volta à minha melhor forma. Em outra semana devo estar completamente curado, mas assim está bom, não posso perder mais tempo. Seus ferimentos estavam quase curados, então ele decidiu começar a se mover para encontrar um caminho de volta para a mansão Balvan. Noah espiou fora da cavidade e olhou para cima. Apenas a névoa preenchia seu campo de visão e, além de alguns amassados nas rochas das paredes, parecia não haver pontos de apoio viáveis. Eu caí por algumas centenas de metros. Escalá-los de volta seria possível se não fosse por essas rochas serem estupidamente duras. Daqui nem consigo ver se o manuseio duraria até chegar à parte mais macia da parede. Noah olhou por um longo tempo para a parede acima dele até desistir da ideia de escalá-la. Se eu não encontrar um ponto de apoio, tenho que ir e voltar aqui através do nevoeiro, e se eu não conseguir encontrar meu caminho original? E se eu escorregar, uma vez? Escalar a parede é apenas uma aposta arriscada demais para ser aceita. Ele se virou sem vontade de olhar para o caminho abaixo dele. A névoa era mais espessa no fundo do desfiladeiro e o número de pontos de apoio era o mesmo do outro lado. No entanto, algumas raízes amarelas brotaram de pequenos buracos na parede para baixo. Parece que perto do fundo começa a surgir alguma vegetação. Posso me agarrar totalmente a eles para retardar minha descida. Noah estava imerso em pensamentos. Continuou a olhar para baixo, mas não conseguiu encontrar nenhuma falha nas raízes. O caminho para o fundo do penhasco era definitivamente mais fácil de trilhar. Eu realmente tenho que ir lá? Ele estava relutante em entrar em um lugar tão perigoso, mas não havia outra opção viável para ele. Subir e tentar a sorte, que por enquanto sempre foi péssima, ou descer e me divertir com as feras mágicas que destruíram uma família nobre de médio porte. Bem, sempre posso esperar aqui que alguém me resgate. Ele sorriu e balançou a cabeça com a ideia absurda de ser salvo, mas então sua expressão tornou-se fria e severa. Sem erros permitidos a partir de agora. Ele aguçou sua mente cortando todos os pensamentos supérfluos enquanto se agachava na borda da cavidade. Lentamente empurrou o corpo para fora do buraco, ficando pendurado na borda com a mão direita. Quando ele confirmou seu alvo abaixo dele, ele soltou o aperto e deslizou na parede usando seu corpo para retardar a descida.
A pele de suas costas e pés estava arranhada pelo atrito com as pedras duras, mas Noah não se importava. Seus olhos nunca deixavam a raiz abaixo dele. Ao passar por cima dele, ele agarrou em sua direção e segurou com firmeza. A raiz era elástica e se esticou quando o peso de Noé caiu sobre ela, mas não quebrou. Noah ficou aliviado ao ver que a raiz poderia sustentar seu corpo e olhou rapidamente para baixo para encontrar uma nova. No entanto, a raiz em sua mão se moveu e um silvo suave soou do buraco. Porra! Noah imediatamente entendeu a situação e soltou o aperto para continuar sua queda. Ele agarrou a próxima raiz e começou a procurar por outra antes que seu corpo parasse. Ao encontrar um novo, ele novamente deixou seu enforcamento e desceu novamente. Ele repetiu esse processo por mais de 100 metros, mas ainda não havia sinal do fundo do penhasco. Enquanto isso, o som sibilante atrás dele ficou mais forte e encheu a névoa sobre ele. Noah não estava pensando em nada além do próximo apoio e continuou deslizando e ignorando o som. Em algum momento, porém, o barulho apareceu na névoa abaixo dele. Quando Noah foi para a próxima raiz, ele descobriu que tinha 2 olhos e uma língua apontada em sua direção. Cobra de terra. As raízes na parede eram, na verdade, bestas mágicas do tipo cobra, especificamente cobras da terra. Antes que a cobra pudesse mordê-lo, Noah agarrou-a pela garganta e segurou-a. Você é apenas uma besta de nível 1, você não é diferente de uma raiz em meus olhos. Esses eram seus pensamentos enquanto ele continuava a desacelerar sua queda usando o mesmo método de antes. Mais e mais cobras saíram dos buracos na parede até que Noé pôde ver cerca de 100 delas abaixo dele. Ele não podia parar ou recuar, então ele pulou diretamente em sua matilha, chutando e socando qualquer besta que o atacasse. As cobras eram fracas e quase inofensivas para um corpo de nível 2 no nível superior, mas a verdadeira ameaça de Noah era a queda. Ele não podia se permitir ganhar velocidade. Como uma descida lenta não era mais possível, Noé optou por caminhar diretamente sobre os corpos das cobras, pulando de animal em animal como se fossem os degraus de uma escada. Ele estava descendo um penhasco nas cabeças de um bando de feras mágicas de nível 1. Depois de algumas centenas de metros trilhados desta forma, a névoa finalmente começou a se dispersar mostrando o vale no fundo do desfiladeiro. O ambiente estava cheio de grama verde e um pequeno rio corria no meio dela. Noah, porém, não teve tempo de apreciar a paisagem, pois uma visão assustadora se desenrolou no vale abaixo dele. Dezenas de cobras amarelas com mais de 7 metros de comprimento estavam enroladas umas nas outras no chão, com uma de mais de 15 metros no centro. Noah olhou com os olhos arregalados para as feras enquanto se movia em direção a elas. Ele não poderia parar mesmo que quisesse. Quando estava a menos de 50 metros do chão, desembainhou os sabres e deixou seu corpo cair livremente no meio do terrível bando de cobras. Cerca de 30 cobras terrestres de nível 2 e uma de nível 3. Vamos lá. Capítulo 54 a 54. Vale das Serpentes. Noah pousou no bando de bestas mágicas. As cobras já haviam acordado com o barulho vindo da parede e imediatamente atacaram Noah. Uma cabeça de 2 metros com a boca aberta veio em sua direção, mas foi instantaneamente cortada em 2 metades por um corte vertical. As cobras ficaram inquietas quando um de seu bando morreu e atacou Noah, que foi forçado a bloquear os golpes recebidos. Ele foi lançado voando na parede de onde veio e brutalmente caiu sobre ela. Ele não podia perder tempo, pois as cobras de nível 1 estavam pulando sobre ele dos buracos acima e as de nível 2 o cercavam. De um modo geral, um grupo de bestas mágicas de nível 2 não poderia ferir Noah em uma situação normal. No entanto, ele teve que pular direto no meio da matilha devido à queda e as cobras já estavam preparadas para sua chegada. Havia também o problema com o tipo de fera mágica que eles eram. Bestas mágicas do tipo cobra geralmente eram muito resistentes e tinham um corpo forte com poucos pontos fracos. Elas eram consideradas entre os tipos mais perigosos de bestas mágicas. No caso das cobras da terra, seus corpos eram extremamente resistentes e tinham uma força imensa, mas não podiam secretar veneno de suas presas. Matar o Rank 2 é bastante fácil, mesmo que problemático, mas o Rank 3 é problemático de lidar nessa bagunça. A cobra de nível 3 estava na retaguarda do grupo mantendo os olhos em Noah enquanto a de nível 2 o atacava. Parecia estudar seus movimentos esperando o momento certo para atacar. Noah empurrou para trás as cobras na frente dela e lançando 6 golpes de vento sobre elas. Ele ignorou completamente o nível pulando de cima. Os cortes atingiram seus corpos deixando feridas profundas,
Mas eles pareciam não se importar e começaram a atacar novamente. Noah se esquivou desta vez e correu em direção à parte direita do vale, atacando loucamente qualquer coisa que se aproximasse dele. Eles são muitos e eu nem estou com força total. Eu deveria escapar. A concentração de respiração em seu lado direito era ligeiramente menor do que no esquerdo, então ele escolheu essa direção. Bestas mágicas irão preferir uma concentração mais alta de Breat, então é seguro assumir que as bestas dentro das áreas com uma concentração mais baixa serão mais fracas. As cobras continuavam tentando cercá-lo, mas ele simplesmente avançava, criando um caminho através de seus corpos. Sangue vermelho escuro caiu continuamente sobre ele enquanto ele abria caminho através do bloqueio das bestas. Quando ele estava quase fora dos limites do bando, a fera de nível 3 decidiu atacar. Seu corpo maciço alcançou a posição de Noah em um instante e disparou sobre ele com a boca aberta. Vendo a grande cabeça de 4 metros vindo atrás dele, Noah saltou no ar e bloqueou as presas da cobra com seus 2 sabres. O choque jogou Noah a certa distância do bando e o fez cair pesadamente no chão. Pico nível 3. Pensou Noah enquanto se levantava dentro do buraco que criou. Ele foi levemente ferido no ataque anterior, mas conseguiu se livrar de sua posição desvantajosa. Noah não olhou para trás e correu a toda a velocidade seguindo a concentração decrescente de Breat. As cobras atrás dele o seguiram, mas não conseguiram alcançá-lo. Sua velocidade estava abaixo da média das feras da mesma categoria. A perseguição continuou por 1 hora. Noah teve que enfrentar os ataques contínuos de outras bestas do tipo cobra que apareceram na frente dele durante a fuga. Cobras de fogo, cobras com chifres, cobras de 2 cabeças, porque elas não chamam esse lugar de Vale das Cobras. Noah amaldiçoou em sua mente enquanto cortava implacavelmente qualquer nova besta que aparecesse à sua vista. Se não fosse por todas essas bestas mágicas me atacando aleatoriamente, eu já teria sacudido o rank 3 das minhas costas. Felizmente, todos eles estão no nível 2. Cadáveres se acumulavam no caminho que ele trilhava e sangue vermelho corria no rio no centro do vale. Em algum momento, uma figura imponente apareceu na frente dele. Seu corpo tinha 18 metros de comprimento e 4 metros de espessura, tinha 3 chifres na cabeça e de suas presas pingava um líquido violeta denso. Cobra com chifres de nível 3. Atrás dele, um punhado de cobras com chifres de nível 2 estavam enroladas olhando em sua direção. A cobra com chifres de nível 3 não estava olhando para ele, mas para a cobra terrestre de nível 3 que o seguia. Parecia haver ódio em seus olhos. A compreensão ocorreu em Noah, olhando para a expressão da cobra com chifres. Eles devem ter lutado pelo lugar com a maior concentração de respiração e a cobra com chifres perdeu. Por isso sua embalagem é menor. Posso fazer uso disso. Noah foi na direção da cobra Orned com resolução. A besta ficou furiosa com o pequeno humano invadindo seu território e atirou esferas líquidas violetas de sua boca. Noah se esquivou deles sentiu que quando eles atingiram o solo, eles o corroeram instantaneamente, deixando buracos profundos nele. Pensar que no nível 3 ele pode usar seu veneno como um ataque à distância. Ele continuou correndo e ultrapassou a cobra chifruda pulando direto em seu bando restante. As cobras de nível 2 o atacaram, mas ele simplesmente disparou mais golpes de vento, certificando-se apenas de feri-los. Eles eram seus preciosos ajudantes, afinal. Ele continuou sua fuga sem se importar com os eventos que aconteciam atrás dele. A cobra terrestre de nível 13 se encontrou com a cobra de chifres de nível 13 e se envolveu em uma batalha furiosa. Enquanto isso, o bando de cobras da terra chegou e estava prestes a dominar o das cobras com chifres quando Noah se afastou muito e não conseguiu mais sentir a luta deles. Ele correu por mais 1 hora para ter certeza de que estava fora da área de patrulha. Conforme ele corria, a quantidade de bestas mágicas de rank 2 diminuía sendo substituídas por bestas de rank 1 e a concentração de Breat começava a se assemelhar à da cavidade em que ele estava. As feras pareciam estar com medo dele, pois nenhuma delas tentou atacar. Noah olhou ao seu redor pouco e encontrou uma pequena caverna habitada por algumas cobras de fogo de nível 1. Estava bastante escondido e não havia buracos nas paredes, então ele escolheu descansar lá. Ele limpou as bestas dentro dele e deitou no chão para descansar. Capítulo 55 a 55. Golem Noah descansou por meio-dia. Depois de acordar, comeu uma refeição leve e estendeu um mapa à sua frente. O mapa era bem simples, mas descrevia uma grande área do continente Ultra,
Foi o melhor que Noah conseguiu encontrar no círculo externo. Estou indo na direção oposta da mansão Balvan, mas talvez haja um caminho para a superfície lá. Ele havia ido para onde a concentração do fôlego era menor durante a luta, que era na contramão de sua mansão. Eu deveria primeiro explorar esta área. Eu realmente não quero enfrentar esses bandos de feras a menos que seja forçado a isso. Ele se levantou e saiu da caverna. Ele finalmente teve tempo de observar cuidadosamente o ambiente do vale. O chão estava cheio de grama verde e a luz brilhava intensamente na névoa acima dele. Estranho, já faz meio-dia, mas a noite não chegou. Talvez a névoa tenha algo a ver com isso. A névoa liberava constantemente a luz do dia, tornando cada detalhe do vale vívido e claro. Noah continuou sua exploração da área onde o breate era menos denso. Muitas bestas mágicas do tipo cobra de nível 1 estavam se escondendo à sua vista, voltando para suas cavernas ou simplesmente rastejando para longe. As paredes ao seu redor eram íngremes e não eram adequadas para escalar. Noé quase pensou em desistir da exploração deste lado do vale quando algo incomum apareceu à sua vista. Era no final do vale e quase não havia bestas mágicas, as paredes também eram íngremes. No entanto, no terreno, havia restos de um edifício feito pelo homem. Como isso é possível? Noah se aproximou da estrutura destruída para inspecioná-la, mas então uma figura enorme disparou em sua direção. Noah rapidamente desembainhou seus sabres para bloquear o ataque e foi arremessado por alguns metros por ele. Ele levantou a guarda e esperou que outro ataque viesse, mas nada aconteceu. Ele deu uma olhada na figura imóvel parada na frente do prédio. Era um conjunto de armadura de 3 metros de altura sem rosto aparecendo no buraco do capacete. Runas azuis emitiam uma luz suave por todo o seu corpo, criando um halo azul ao redor de sua figura. Havia sinais de combate na armadura, pois estava cheia de amassados e buracos. Vendo que a armadura estava imóvel, Noah relaxou e pensou um pouco. Está defendendo aquela área. Como faço para destruí-lo? Ele cortou no ar e uma lâmina de vento disparou na direção do golem. O golem ergueu os braços para bloquear o golpe e apenas uma pequena marca apareceu neles depois que se chocaram com o ataque de Noah. Eu deveria ser capaz de quebrá-lo se eu fizesse tudo, mas isso me deixaria impotente. Não sei se é o único ali. Sua atenção se voltou para as runas azuis. Deve ser alimentado por essas inscrições, talvez pare de funcionar se eu as quebrar. Depois de traçar o plano, ele não hesitou mais. Ele saltou direto para o golem lançando 3 golpes de vento e se moveu para o lado. O golem teve que bloquear os golpes, e não conseguiu se concentrar no ataque de Noah de dentro de sua guarda. O sabre cortou uma runa na armadura do peito, apagando sua luz azul. 1 a menos, 9 restantes. Noah e o golem lutaram por alguns minutos enquanto ele usava uma tática de bater e correr sempre saindo de seu perímetro de defesa para limitar os perigos da batalha. 10 a menos. Quando a última runa foi perfurada, o golem caiu sem vida no chão. Noah examinou a armadura um pouco antes de balançar a cabeça e colocá-la no anel espacial. Eu realmente não entendo inscrições. Eu deveria ficar com ele, talvez valha alguma coisa. Então ele virou a cabeça para o prédio quebrado e se concentrou. Ele se moveu em direção a ele cauteloso com os arredores. Ele não sabia se outro golem apareceria. No entanto, tudo ficou em silêncio e nenhum perigo chegou. Noah relaxou e começou a fazer conjecturas. Essa estrutura era quase tão grande quanto a mansão Balvan. Deveria ter pertencido a uma das famílias nobres de tamanho médio que vieram explorar o vale. Seus olhos brilharam quando ele percebeu que se a família mudou completamente para cá, eles devem ter mudado seu tesouro também. Noah começou a ganhar velocidade em sua exploração, pois mal podia esperar para se aprofundar no prédio. Às vezes ele encontrava velhos crânios ou ossos, às vezes apenas restos inúteis. Enquanto isso, uma dúvida se formou em sua mente. Se eles estavam no mesmo nível da minha família, como é possível que eles tenham sido destruídos nesta área relativamente segura? Os sinais de luta indicavam que uma batalha havia ocorrido, mas Noé não entendia quem ou o que tinha força para derrotá-los. Mesmo o bando de cobras da terra não poderia fazer isso, então como elas morreram? Ele chegou à parte interna da mansão enquanto pensava nisso. Uma grande porta quebrada dividia a área e golems de 3 a 4 metros estavam em pedaços no chão. Noah examinou os amassados em suas armaduras e concluiu que era obra de uma fera mágica. Este lugar tem mais perigos do que simplesmente bestas mágicas de nível 3.
Uma sensação de inquietação cresceu dentro dele enquanto ele se determinava a sair do vale o mais rápido possível. Ele passou pela grande porta e entrou na parte interna da mansão. O interior estava um pouco mais intacto do que o exterior e, de alguns dos restos, você pode imaginar o quão luxuoso deveria ter sido antes. Noah se moveu rapidamente e só parou depois de encontrar uma pequena porta de metal ainda fechada em um dos quartos. Ele ficou animado e abriu a porta ainda segurando seus sabres. A porta era pesada e sons de raspagem vinham do chão quando ela se abria. Noah deu uma olhada para o outro lado e viu uma pequena sala quase vazia, exceto por um esqueleto sentado em um trono com os membros cruzados. Capítulo 56. Companheiro de sangue. Noah concentrou toda a sua energia mental no esqueleto, mas não encontrou nada de errado com ele, então decidiu examinar a sala. A sala estava limpa e completamente vazia, suas paredes pareciam mais resistentes que as outras do prédio. Isso deveria ser algum tipo de cofre, o que significa que os tesouros estão com o esqueleto. Ele se aproximou do trono e o inspecionou. O trono não tinha nada de especial e o esqueleto era o mesmo, exceto por uma caixa nas mãos. Noah pegou a caixa e abriu. Dentro havia um livro com algumas runas. A expectativa crescia na mente de Noah quando ele se sentou no chão e começou a ler. A maré dos animais rompeu o anel externo. Eles estarão aqui a qualquer momento. Minha família Sea está condenada, mas nossa vontade deve continuar. Então decidi escrever este livro e selá-lo com alguma inscrição para fazê-lo durar a passagem do tempo. Com essas palavras, Noah ficou completamente focado quando uma coisa veio à sua mente. Herança. Minha família é famosa por nossas inscrições e fantoches animados. É uma arte nobre transmitida por meus ancestrais, mas seu poder em combate é inferior à média das artes marciais. É por isso que, viemos para cá, queríamos nutrir nossos descendentes neste ambiente e estudar mais a aplicação de nossa arte. Tudo correu bem por um período, estávamos progredindo e nossos descendentes se fortalecendo, mas então acordamos o rei deste lugar. Noah ficou surpreso por um momento antes de retomar a leitura. O rei estava dormindo abaixo da área com maior densidade de Breat e ficou extremamente zangado quando percebeu que havia invasores em seu território. Ele enviou hordas de bestas mágicas para nos atacar e o patriarca anterior, meu pai, morreu no processo de nos defender. Fomos forçados a nos esconder neste lugar, mas o rei só queria criaturas do tipo cobra em seu domínio e então chegamos a esta situação. Noah imaginou algo mais forte que o dragão em sua infância e estremeceu com esse pensamento. Se um patriarca de uma família de tamanho médio não pudesse vencer este rei, como ele poderia esperar sobreviver? Não podemos voar como meu pai e a passagem para a superfície fica do outro lado do vale, então este será o fim da minha família. Vou passar para vocês o ápice da nossa arte que conseguimos criar. Espero que ajude vocês a sobreviver neste lugar e, um dia, nos vingar, matando aquele rei. Meu nome é Uriah Sea, e esta é a realização de minha vida. Os olhos de Noah continuaram nas próximas páginas sem piscar uma vez e um sorriso começou a aparecer em seu rosto. Eu posso usar este feitiço. O feitiço dizia, feitiço de inscrição corporal, classificação dependendo da força do companheiro, sem requisitos elementares, pois o feitiço será mais forte, se emparelhado com uma besta mágica do mesmo elemento do usuário. O feitiço consiste em gravar a figura das bestas mágicas escolhidas no corpo do usuário para criar um companheiro de sangue. O companheiro de sangue terá a mesma força da besta real se seu elemento combinar com o usuário, pois é alimentado pela respiração no corpo do usuário. O processo para criar o companheiro de sangue é complexo e deve ser seguido rigorosamente, caso contrário a inscrição falhará. Para criar a inscrição no corpo, o usuário deve mergulhar uma vara afiada ou uma arma no sangue da besta mágica que ele decidiu e desenhar sua imagem em seu corpo. O desenho deve ser feito abaixo da pele, então o usuário deve cortá-la para atingir a profundidade específica. Após a conclusão do desenho, o usuário precisa comer o centro de poder da fera para dar vida à sua imagem. O centro do poder é geralmente o coração da besta. Quando o desenho ganha vida, o usuário deve subjugá-lo com sua energia mental e então terá completado o procedimento. Havia exemplos de desenhos que atingiam o padrão exigido para o feitiço e muitos deles eram de bestas semelhantes a cobras. A família Sea provavelmente havia experimentado muito com eles. Noah, enquanto isso, tinha um sorriso brilhante no rosto. É totalmente factível. Meu primeiro feitiço.
Será que vou conseguir o elemento certo na primeira tentativa? A descrição do feitiço continuou listando suas vantagens e desvantagens. O companheiro de sangue pode atacar por conta própria um ser controlado pelo usuário, então sua eficiência supera em muito os fantoches normais. O usuário compartilhará seu fôlego e energia mental com o companheiro e precisará usar uma parte deles para alimentá-lo ou fazê-lo se recuperar. A pressão no mar da consciência do usuário aumentará à medida que as sensações do companheiro forem compartilhadas com o usuário. A besta precisa ser morta recentemente ou o breata em seu coração não será suficiente para dar vida à inscrição. É melhor se o usuário o matou, pois será mais fácil subjugar na última parte do processo. O sangue da besta deve ser preenchido com o breato do usuário para ter um melhor controle sobre o corpo do companheiro, por isso o vale, com sua alta densidade de breat, é o local perfeito para criar esses tipos de inscrições. Para remover o companheiro, basta matá-lo. As mãos de Noah tremiam de emoção e ele rapidamente guardou o livro no anel espacial. Ah! É perfeito para mim agora. No entanto, qual besta devo escolher? As cobras de fogo são as mais fracas, mas não encontrei nenhuma rank 3 até agora e as cobras de terra têm um bando muito grande para eu ir lá e matar o chefe delas discretamente. Ele pensou um pouco antes de fazer um sorriso malicioso e olhar na direção de onde veio. Aquela cobra com chifres deveria ter sobrevivido, certo? Capítulo 57 a 57. Preparações. Noah caminhou lentamente em direção ao outro lado do vale. Ele parava frequentemente para treinar a escrita mostrada no diário de Urias e para revisar os detalhes do feitiço. Desde que o corpo do companheiro é feito com seu sangue misturado com o meu respiro, sua classificação é fixa. Bem, teoricamente é possível atualizá-lo, mas você precisaria de uma técnica diferente e os riscos do companheiro morrer seriam altos. É simplesmente mais seguro mudar para um mais forte assim que você tiver a força necessária para domá-lo. Ele estava desenhando no chão a forma de uma cobra com seu sabre enquanto segurava o livro na outra mão. Eu me pergunto se estou sendo muito ganancioso indo para o nível 3. Imediatamente. Se eu o matar, terei algumas vantagens em domá-lo, mas posso sustentá-lo. Bem, ter um companheiro de nível 2 no meu nível é inútil de qualquer maneira. Sua presa era uma cobra com chifres de nível 3, enquanto ele era apenas um mago de nível 1, era natural para ele ter algumas dúvidas. Também não diz nada sobre fazer mais de um companheiro, acho que depende da pressão que posso suportar com meu mar de consciência. Havia outra razão pela qual ele estava se movendo lentamente, era a densidade da respiração. A densidade era tão alta que os efeitos em seu corpo se assemelhavam aos da bênção Breat que ele encontrou durante os eventos com as aranhas Ironclad. Noah estava tendo a leve sensação de estar chegando perto de uma espécie de limite. Se eu ficar aqui por alguns meses devo chegar ao final do 6º ciclo, e isso com base na densidade nesta área. Se eu for mais longe no vale, levará ainda menos. Ele estava propositadamente retardando sua viagem de volta para a mansão para aproveitar a qualidade deste lugar. Também existe o problema do rei, mas eu sou realmente impotente sobre qualquer coisa relacionada a isso. O desenho foi feito e Noah sentiu olhando para ele, ficou satisfeito com o resultado. Agora, onde essa cobra pode estar? A cobra com chifres de nível 3 estava deitada no rio para deixar a água cheia de respiração entrar em seu corpo. Havia muitos ferimentos em seu corpo, provavelmente devido à sua batalha com o bando de cobras da terra, e nenhuma cobra de nível 2 de seu bando estava presente. A cobra estava dormindo, mas estava bem ao relento, não tinha como pegá-la de surpresa. Noah estava escondido atrás de uma pedra olhando para ela, o sabre em sua mão desenhava a figura da cobra no terreno. MH parece machucado, isso é bom, mas não tem como pegar de surpresa. O desenho acabou, a figura da cobra dessa vez tinha 3 chifres na cabeça. Hora de pegar o ingrediente principal. Noah sorriu inconscientemente, a perspectiva de ter seu primeiro feitiço estava deixando exultante. Ele carregou com seus 2 sabres desembainhados e cruzados na frente dele. A cobra acordou sentindo algo vindo em sua direção e ficou furiosa ao ver novamente o pequeno humano que causou o incidente com as cobras terrestres. Ele imediatamente lançou uma bola venenosa em sua direção e então deu um soco com a cabeça para onde ele estava se esquivando. Noah saltou e girou horizontalmente, continuamente enviando golpes de vento no corpo da cobra. Os cortes cortaram sua pele, mas apenas feridas leves apareceram. É realmente poderoso. Noah admitiu e depois agrediu novamente.
Os confrontos continuaram acontecendo e a cobra chifruda lutou ferozmente, mas novas feridas apareciam em seu corpo a cada confronto e, somadas às antigas, começavam a afetar a enorme fera. A cobra com chifres tentou um ataque desesperado lançando um projétil venenoso à distância, mas Noah aproveitou a chance para pular sobre sua cabeça e perfurá-la com seus 2 sabres. Os sabres perfuraram profundamente o crânio da cobra quando ela começou a se debater pelo vale para remover o humano de cima de sua cabeça. No entanto, Noah segurou fortemente os sabres e os empurrou mais fundo no cérebro da besta. Após 1 minuto de luta, a cobra finalmente caiu morta no chão. Noah saltou de seu corpo e não pôde deixar de se sentir surpreso. Que vitalidade incrível! Mesmo com minhas lâminas em seu cérebro ainda resistiu portanto. Ele não conseguiu colocar seu corpo no anel espacial, pois era muito grande, então ele rapidamente fez um corte profundo ao longo de seu corpo. Ele tirou um barril de seu anel e jogou fora a água que havia dentro dele, depois colocou o barril embaixo do corte para acumular o sangue que escorria. Em seguida, ele entrou no corte e explorou o interior do corpo da cobra até encontrar seu coração. Depois que ele saiu de seu corpo, tirou a roupa de cima e se lavou no rio. Não queria que nenhuma forma de contaminação acontecesse durante a criação do companheiro de sangue. Noah esperou pacientemente que o barril fosse enchido e então colocou tudo de volta em seu anel espacial e foi se esconder em uma caverna próxima. Havia algumas cobras de nível 2 lá dentro, mas elas foram imediatamente eliminadas e ele teve que voltar ao rio para se lavar novamente. Quando estava limpo e em um lugar seguro, ele tirou o barril e colocou as mãos sobre ele. Respiração fluiu de seu corpo para o sangue da cobra dentro do barril enquanto seus pontos de acupuntura estavam absorvendo loucamente o que o cercava. Levou um dia inteiro para fazer o sangue atingir os padrões descritos no diário e quando o processo terminou, o sangue havia se tornado um líquido escuro e denso. Noah esperou mais um tempo para que seu corpo fosse preenchido novamente. Com Breat, depois de certificar-se de que tudo estava pronto, desembainhou um sabre e mergulhou sua ponta no líquido. Seus olhos brilhavam de excitação quando ele olhou para a lâmina negra pingando sangue escuro. Hora de começar. Capítulo 58 a 58. Não é terra. Noah pegou o sabre com as 2 mãos e apontou a ponta para o peito. Ele empurrou com firmeza e a lâmina apunhalou sua pele. O sangue escuro jorrou na ferida e se misturou ao corpo de Noah deixando uma marca negra. De novo. Ele pegou um sabre e o mergulhou no barril e então esfaqueou o peito novamente. Enquanto repetia o processo, uma figura começou a aparecer em seu corpo. Noah levou 2 horas para terminar o desenho e quando acabou cobriu toda a área do peito direito e meio do ombro, já que pela dor que sentiu durante o processo, nem o fez tremer. Noah já havia sobrevivido a 6 tratamentos da forja dos 7 infernos. Alguns cortes em sua pele não eram nada para suportar. Em seguida, ele usou o líquido escuro restante no barril para adicionar detalhes à figura da cobra, o que levou mais 1 hora. Quando o sangue acabou, o desenho em seu corpo começou a parecer pesado, como se algum tipo de fardo tivesse sido adicionado ali. Noah olhou para seu ombro e assentiu com satisfação. A primeira parte está completa, agora o coração. O coração da cobra apareceu em sua mão e Noah fechou os olhos para se concentrar em reabastecer a respiração em seu corpo e aguçar sua energia mental. Depois de meia hora, ele estava pronto. O coração era 3 vezes maior que a mão dele, não tinha como comê-lo de uma só vez. Noah deu a primeira mordida com decisão e engoliu imediatamente. Um gosto horrível invadiu sua boca e um forte calor começou a se espalhar do pedaço de carne estranha em seu corpo, mas foi subitamente absorvido pelo desenho. Noah deu outra mordida e a mesma coisa aconteceu. Quando ele pegou o último e o coração havia desaparecido completamente, a temperatura do desenho começou a subir até que Noah pensou que seu ombro estava pegando fogo. A figura da cobra começou a se mover e uma tremenda pressão atingiu o mar da consciência de Noah. Dentro de sua esfera mental, a imagem semi-transparente de uma cobra com chifres apareceu e ficou furiosa. A cobra deu uma cabeçada direta na esfera fazendo-a tremer. Parecia que queria escapar a qualquer custo daquele confinamento. Noah sentiu uma dor incrível em sua cabeça e se concentrou em seu mar de consciência ignorando a dor em seu ombro. Sua figura dentro da esfera abriu os olhos e voou direto para a cobra. 2 bolas de água do mar abaixo dele ergueram-se no ar e se transformaram em sabres que foram agarrados firmemente por suas mãos semi-transparentes. Noah cortou diretamente na imagem da cobra fazendo-a sibilar de dor, mas ela não se importou.
Com ele continuou a bater na esfera com todo o seu corpo. Outra onda de dor veio de sua mente que forçou Noah a desacelerar seu ataque. A cobra atacou novamente e desta vez uma pequena rachadura apareceu na esfera. Noah sentiu sua consciência enfraquecendo por um instante antes de se concentrar novamente. Se eu deixar continuar assim com certeza vou morrer. Ele se concentrou na runa Kezier no centro do mar, que soltou um zumbido alto como resposta ao chamado de Noah. A cobra desta vez tremeu de dor, não conseguiu focar novamente na parede pois tremeu e caiu no mar. Noah seguiu rapidamente e mergulhou em sua direção. O mar era uma representação de seus pensamentos e energia mental, não poderia feri-lo de forma alguma. Com a runa zumbindo continuamente o ataque implacável de Noah, a figura da cobra tornou-se cada vez menos corpórea até que se estilhaçou completamente e foi absorvida pelo mar. Os fragmentos da imagem anterior da cobra se recompuseram e apareceram ao lado da projeção do anel espacial. Noah relaxou ao sentir a conexão com ela. A cobra orneira estava enrolada preguiçosamente sobre o mar e era menor que a anterior que Noah lutou. Noah aproximou-se dele e o inspecionou cuidadosamente. A cobra sentiu sua presença e abriu os olhos, levantando a cabeça para olhar a figura de Noah. Depois de alguns segundos trocando olhares, a cobra abaixou a cabeça e Noah sentiu que havia se rendido. Ele acariciou sua cabeça satisfeito e saiu de seu mar de consciência. Enquanto isso, o desenho da cobra havia parado de queimar, mas agora se movia livremente ao longo de seu corpo. Noah sentiu seu companheiro se mover e tentou controlá-lo com sua energia mental. A cobra seguiu sua ordem e se moveu para a área do peito, mas parte da respiração dentro de seu corpo foi gasta e a rachadura em sua esfera liberou uma onda de dor devido ao uso de energia mental. Vou experimentar mais tarde com esse cara, agora tenho que me curar dos ferimentos. Felizmente, pensei em usar a runa no último momento, caso contrário. Outra onda de dor veio de sua mente, parecia que a rachadura estava pressionando sua esfera. Noah decidiu ficar na caverna enquanto consumia o mar em sua mente para preencher a fenda e fechá-la. Nesse período, ele consumia toda a energia mental de que dispunha para proteger a ferida e depois dormia para recarregá-la. Ele levou uma semana para curar completamente sua esfera. Feridas do mar da consciência com certeza são problemáticas. Tive que me concentrar na rachadura o tempo todo, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Bem, pelo menos agora consegui. A respiração de seu corpo e energia mental foram gastas quando uma cobra semi-transparente de 12 metros de comprimento apareceu na frente dele. A cobra parecia etérea, com apenas suas bordas completamente materiais. O interior estava cheio de fumaça negra. Sua cauda estava conectada ao corpo de Noah pelo pé esquerdo. Ataque-me! Noah ordenou enquanto mais energia mental era gasta. A cobra levantou a cabeça e atirou em Noah que desembainhou o sabre e bloqueou o golpe. Foi empurrado por alguns metros antes de parar. Uma expressão desapontada estava em seu rosto quando ele se concentrou novamente na cobra. Força de nível 3, mas do estágio inicial, enquanto aquela cobra com chifres era definitivamente um estágio de pico. As cobras com chifres pertencem ao elemento terra, então agora posso ter certeza de que não sou desse elemento. Capítulo 59 a 59. Teste bem, nada que eu possa fazer sobre isso. Eu deveria estar feliz por ter um companheiro de sangue de nível 3. Além disso, a pressão em minha mente parece funcionar como uma versão inferior da runa Kezier. A pressão sobre o mar da consciência de Noé com a adição da figura da cobra aumentou muito. A imagem da cobra liberaria um peso constante em sua esfera mental, ampliando-a constantemente. Os efeitos não são tão perceptíveis quanto o treinamento na runa, mas ainda é o primeiro aumento de energia mental que tive desde que me tornei um mago de nível 1. Como Rion ainda não havia lhe dado a segunda runa, seu treinamento foi interrompido naquele campo. No entanto, com o novo fardo em sua mente, sua esfera estava finalmente aumentado novamente. É uma pena que eu não possa criar outro companheiro. Sinto que minha mente atingiu os limites do que pode suportar. Ele controlou um pouco seu companheiro, para se acostumar com a nova habilidade e se familiarizar com suas peculiaridades. A cobra compartilhava todos os seus sentidos com Noah. Era como ter uma mente dentro de sua mente e era isso que causava pressão constante. Noah teve que se acostumar a olhar em duas direções diferentes ao mesmo tempo, decidindo duas vezes as ações a fazer. Escusado será dizer que o gasto de energia mental foi alto. No entanto, ele poderia sustentá-lo. Afinal ele era um mago de nível 1. O único problema foi
Como sempre, o gasto do fôlego. Depois de uma hora inteira de treinamento, ele teve que parar para reabastecer o fôlego de seu corpo que estava quase totalmente consumido. Um pouco de irritação atingiu quando ele deu um tapinha em sua cintura baixa olhando para ela com raiva. Fodida forma, Dantian já. Estou farto de ter este limite estúpido. Sentou-se no chão para se acalmar e decidir o próximo movimento, entretanto o companheiro havia se retraído em seu corpo. Primeiro, tenho que me acostumar com minha nova força de combate e posso fazer isso lutando contra algumas feras durante minha viagem para o outro lado do vale. Em segundo lugar, devo levar as coisas devagar para elevar o nível do meu corpo o máximo possível. Não sei que perigos estão à espreita para mim na estrada. Por último, tenho que sair daqui e voltar para a mansão. Aposto que Lily e Master estão preocupados comigo. Ele estabeleceu suas prioridades e descansou. Para escapar do vale ele tinha que estar no auge de sua forma toda vez que decidisse se mudar. Uma semana se passou, enquanto um jovem com a parte superior do corpo nu caminhava cautelosamente no vale. Às vezes ele pulava em alguma caverna e saía coberto de sangue. Às vezes bestas mágicas de nível 2 o atacavam para ser devorado por uma enorme sombra negra. A densidade de Breat está aumentando tanto que se eu liberar meu companheiro por apenas alguns ataques, posso reabastecer o Breat. Gasto imediatamente. O único problema é que minhas roupas se rasgam no processo. Como o companheiro estava vagando principalmente na região do peito, a parte superior de seu macacão escuro havia se rasgado durante as lutas recentes. Parece que eu tenho que guardar roupas no anel espacial de agora em diante. Ele alcançou a parte do meio do vale, na área onde havia caído pela primeira vez e Ruma, cena familiar se apresentou a ele. Um grande bando de cobras terrestres de nível 2 estava enrolado em torno de um de nível 3. A cobra de nível 3 estava dormindo e algumas manchas violetas estavam presentes em seu corpo amarelo. A luta com a cobra ornê havia deixado alguns ferimentos em seu corpo. Eu acho que é hora de testar minha verdadeira força agora. Eu me pergunto se ele ficará feliz em encontrar seu velho amigo. O companheiro de sangue saiu de seu corpo e o cobriu. Noah estava dentro de seu interior gasoso sendo carregado pela cobra. Essa foi uma das aplicações do feitiço que Noah conseguiu descobrir. Não só o corpo da cobra funcionaria como uma forma de proteção, como também poderia escondê-lo fingindo ser algum tipo de fera mágica. Esta também foi a melhor opção que ele poderia pensar no infeliz evento que o rei encontrou. O companheiro se moveu em direção ao bando alertando seus membros de nível 2. O Rank 3 também acordou mas olhou confuso em sua direção. Parecia que encontrava algumas semelhanças com seu antigo inimigo mas, ao mesmo tempo, era diferente. Ele sibilou uma ordem para as cobras de nível 2 e elas se moveram na direção do companheiro. Antes que eles pudessem cercá-lo, porém, o companheiro ergueu seu enorme corpo no ar e sibilou para eles. Uma besta de nível 3 era líder entre as bestas de nível 2 e, mesmo com sua força inicial, ainda era uma ameaça para o bando. O grupo parou por um momento o avanço e, nesse instante de hesitação, uma pequena figura saiu disparada do corpo do companheiro cortando imediatamente duas cabeças de serpentes. Uma pequena linha gasosa ligava a pequena figura da cobra etérea. A matilha voltou sua atenção para Noah, mas naquele momento o companheiro de sangue atacou e mordeu a cabeça de uma das cobras esmagando-a com um golpe. Em apenas um movimento, 3 cobras de nível 2 morreram. A cobra terrestre de nível 3 se enfureceu e atirou na direção deles, mas, enquanto isso, Noah já havia perfurado a cabeça de outra cobra e o companheiro estava mastigando outra fera. Quando a grande cobra da terra chegou, ela deu uma cabeçada diretamente na direção do companheiro de sangue, que foi forçado a recuar alguns metros do confronto. Uma onda de dor atingiu Noah quando mais respiração foi gasta para curar os ferimentos sofridos por sua cobra, mas ele estava preparado para isso. Ele cortou prontamente a besta de nível 3, deixando um ferimento profundo ligeiramente abaixo de sua cabeça. Capítulo 60. A cobra terrestre de nível 3 recuou assim que o ferimento foi infligido, mas foi recebida pelas presas do companheiro de sangue que apareceu atrás dela. Noah o fez recuar para dentro de seu corpo e o lançou em direção à besta para acelerar seu ataque. O companheiro esfaqueou suas presas no corpo da besta de nível 3 e segurou firmemente. Noah seguiu disparando uma dúzia de golpes de vento. A cobra da terra não conseguiu evitar o ataque, pois a cobra de Noé a mantinha imóvel e foi atingida pelo rio de golpes voadores. Feridas apareceram em seu corpo enquanto ele sibilava de dor. Enquanto isso,
As cobras de nível 2 deixadas para trás em sua retirada os alcançaram e estavam pulando sobre os dois inimigos. Noah mais uma vez absorveu o companheiro e lançou no bando enquanto ele saltava na besta de nível 3. O companheiro de sangue debatia seu corpo nas dezenas de bestas de nível 2 e atacava loucamente sem se importar com os ferimentos que estava sofrendo. Toda vez que seu corpo era mordido ou atingido, um pouco da respiração de Noah era gasta para curá-lo. Nos poucos minutos desde que a batalha começou, o armazenamento de Breat de Noah caiu pela metade. Enquanto o companheiro de sangue mantinha o bando afastado, Noah se envolveu em uma luta solitária com a cobra de nível 3 atacando-a implacavelmente. Ele conseguiu ferir fortemente a fera nos confrontos iniciais e foi pressionando em seus ataques para drenar lentamente a força da cobra. A cobra da terra era uma besta de nível 3, sua inteligência era superior à das bestas mágicas mais fracas. Ele entendeu que com a vantagem inicial obtida pelos invasores sua situação estava se tornando sombria, então continuou a defender sua cabeça esperando que o bando viesse em resgate. Noah, porém, não podia perder tempo, pois seu armazenamento de respiração diminuía rapidamente a cada segundo que ele passava. Lutando e a absorção de seus pontos de acupuntura mal era suficiente para sustentar a batalha do companheiro de sangue. Ele esfaqueou violentamente a pele da cobra, acumulando feridas em seu corpo enquanto o sangue escorria de sua figura. Quando mais de 40 cortes profundos estavam no corpo da besta, ela finalmente desacelerou seus movimentos e Noah conseguiu desferir uma estocada firme em um de seus olhos. A cobra terrestre de nível 3 convulsionou como uma louca quando o sabre apunhalou em sua cabeça, mas foi parado por uma enorme boca apertada em sua garganta. O companheiro de sangue apareceu abaixo dela e imediatamente atacou. O bando de cobras de nível 2 não conseguiu acompanhar a velocidade da cobra de Noah recuando em seu corpo e foi deixado para trás assistindo os últimos momentos de seu líder. A cobra terrestre desabou no chão e Noah esfaqueou mais uma vez seu sabre em sua cabeça enquanto seu companheiro arrancava grande parte de sua garganta deixando a cabeça de seu inimigo pendurada em um pequeno pedaço de pele. A cobra terrestre de nível 3 estava morta. Seu bando olhou para as duas figuras perto de seu corpo por um momento e então se dispersou com medo. Noah olhou para as cobras em retirada e soltou um suspiro de alívio. Ele estava quase exausto e ainda havia cerca de 20 cobras de nível 2 no bando. Se eles tivessem atacado, ele provavelmente teria que se esconder no corpo do companheiro e recuar. Ele arrancou as presas de cada cadáver de cobra terrestre que encontrou no chão e recuou apressadamente na primeira caverna que conseguiu encontrar depois de colocá-los dentro do anel espacial. Ele não se atreveu a fazer isso com o cadáver da cobra com chifres de nível 3 por causa do forte veneno em suas presas. Quando estava em um espaço seguro, relaxava e deixava que o cansaço do combate o assaltasse. Esta batalha foi tão perigosa. Se minha respiração tivesse esgotado durante a luta, eu estaria condenado. No entanto, ter esse cara atacando de qualquer direção que eu quiser é realmente útil. Imagino quão mais forte seria se fosse do meu elemento. A cabeça do companheiro saiu do corpo de Noah e o encarou. Noah simplesmente deu um tapinha em sua cabeça enquanto continuava em seus pensamentos. A capacidade de entrar e sair do meu corpo à vontade com essa velocidade é definitivamente um dos aspectos mais fortes do feitiço. Outra é a capacidade de cura do companheiro que é quase ilimitada se eu tiver fôlego suficiente para mantê-lo funcionando. Apenas um ataque realmente forte pode forçar o companheiro a hibernar para se recuperar. Noah pegou um pouco de carne do seu anel espacial e comeu até ficar satisfeito. Então ele se aproximou do fim da caverna e se deitou no chão para dormir. A cobra etérea tinha a cabeça fora do corpo de Noah olhando atentamente para os arredores. O gasto nem é tanto assim já que o companheiro de sangue é em sua maioria autônomo. Apenas um pedido vai mantê-lo trabalhando por horas. Acho que isso é compensado pelos requisitos para a ativação do feitiço e pela pressão constante que é imposta ao usuário devido ao compartilhamento de seus sentidos. Ele se lembrou de algumas palavras no diário de Urias e assentiu internamente. Não é à toa que Uriah o chamou de o auge de sua arte, apenas por lutar como dois em vez de sozinho. Seu poder se assemelha à magia que Orson usou e isso sem considerar os outros aspectos do companheiro de sangue e o fato de que nossos elementos não são nem mesmo o mesmo. Noah ficou extremamente satisfeito com o poder do feitiço e sabia que aquele, mostrado na batalha anterior não era todo o seu potencial. Quando eu pegar o Dantian e descobrir meu elemento eu teria que trocar de companheiros e não estaria desperdiçando a força real do feitiço.
Ele se virou para olhar a cabeça da cobra que o guardava e sorriu um pouco. Acho que devo dar um nome a ele enquanto o mantenho. Vamos com a C em homenagem a quem criou a técnica. Então, Noah fechou os olhos e dormiu, com seu companheiro agora chamado a C aguardando-o rigorosamente.